Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2:9. Sábado, 18 de setembro. Você já se sentiu no meio de uma grande batalha, uma luta entre o bem e o mal? Muitos, mesmo as pessoas seculares, percebem isso. E nos sentimos assim porque essa luta é real. Estamos em uma grande batalha entre o bem e o mal, entre Cristo, o bom, e Satanás, o mal. A vida, então, realmente acontece em dois níveis. O grande conflito entre Cristo e Satanás está ocorrendo em escala global. Na verdade, até mesmo em nível cósmico, pois tudo começou no céu. No entanto, na confusão dos eventos, podemos facilmente perder a visão geral do plano de fuga de Deus para este mundo. Guerras, agitação política e desastres naturais podem nos manter em um desamparado terror, mas a orientação profética nos ajuda a ter em mente o panorama geral do destino aonde estamos indo e como chegaremos lá. O grande conflito também ocorre em um nível muito mais pessoal. Todos nós, individualmente, enfrentamos desafios de fé em nossa vida cotidiana e, se não vivermos até a segunda vinda de Jesus, também enfrentaremos a morte. Nesta semana, veremos como podemos descansar em Jesus diante da agitação global e do nosso desconhecido futuro, pelo menos em curto prazo. Em longo prazo, as coisas parecem muito promissoras de fato. Domingo, 19 de setembro. Verso para memorizar. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2:9. Uma visão do fim. O discípulo sobrevivente mais idoso que tinha estado com Jesus estava agora exilado em uma rochosa ilha-prisão, longe de tudo o que ele estimava. O que deve ter passado na mente de João enquanto ele se encontrava preso naquela ilha deserta? Como ele tinha ido parar ali daquele jeito? Afinal, ele havia visto Jesus partir e os dois anjos ali dizendo: Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu virá do modo como vocês o viram subir. Contudo, isso tinha acontecido havia muitos anos, e Jesus ainda não havia retornado. Os outros apóstolos que estiveram presentes naquele dia já haviam morrido, a maioria deles martirizados por seu testemunho sobre Jesus. A jovem igreja havia passado por uma mudança de geração e estava enfrentando uma terrível perseguição externa e estranhos movimentos heréticos de dentro da igreja. João deve ter se sentido sozinho, cansado e inquieto. Então, ele teve uma visão. Ouça Apocalipse 1, 9 a 19. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito, no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, dizendo: Escreva num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante a um filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo:
Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Pergunta 1. Em sua opinião, que conforto João obteve com essa visão? Jesus tinha dito aos seus seguidores: Eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Essas palavras devem ter encorajado João ao enfrentar seu solitário exílio. Essa visão, essa revelação de Jesus, deve ter sido um grande conforto para ele, sabendo que Cristo, o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, estava agora se manifestando de maneira especial para o apóstolo exilado. Os versos seguintes são visões do futuro do mundo. Um incrível panorama da história foi retratado diante dele. Basicamente, o que para nós é a história da igreja, mas para João era o futuro da igreja. No entanto, em meio às provações e tribulações que viriam, foi mostrado a João como tudo terminaria. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. A grande visão apocalíptica que João registrou em Apocalipse o ajudou a descansar com confiança nas provisões e promessas de Deus. Apesar das dificuldades, temos fé ao saber que Deus conhece o futuro e que tudo será melhor? Segunda, 20 de setembro. Verso para memorizar. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2:9. A contagem regressiva. No Monte das Oliveiras, Jesus descreveu a história em linhas gerais ao responder às perguntas dos discípulos. Diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. O famoso sermão de Jesus, registrado em Mateus 24, abrange a linha do tempo ininterrupta e histórica desde seus dias até sua segunda vinda e além. Jesus queria dar ao seu povo, através dos séculos, um esboço do cronograma profético do tempo do fim, de modo que as pessoas se preparassem para o evento final. Ele desejava que descansássemos em seu amor, mesmo quando tudo estivesse desmoronando. Os adventistas conhecem bem a descrição de um tempo de angústia como nunca houve, desde que existem nações. Jesus quer que estejamos preparados para esse evento, que antecederá sua segunda vinda. Ouça Mateus 24, 4-8. E Jesus respondeu: Tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém todas essas coisas são o princípio das dores. Mateus 23, 31. Assim, vocês dão testemunho contra si mesmos de que são filhos dos que mataram os profetas. Pergunta 2. Como será a vinda de Cristo? Como podemos nos prevenir de ser enganados? A vinda de Jesus será um evento literal. Considerando o espaço dado na profecia para seu retorno, e até mesmo nos sermões de Jesus, esse evento é muito importante. A última vez em que houve um evento mundial culminante, apenas 8 pessoas em todo o mundo estavam preparadas para ele. Jesus comparou a imprevisibilidade da segunda vinda àquele evento, o dilúvio.
Mas, embora ninguém saiba o dia nem a hora da segunda vinda de Cristo, Deus nos deu uma contagem regressiva profética, a qual podemos observar acontecendo no mundo ao nosso redor. Ouça Mateus 24, 9 a 14. Vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Pergunta 3. Qual é a nossa função nesse drama profético? No conflito cósmico, somos mais do que espectadores. Devemos participar da pregação do evangelho até os confins do mundo, o que significa que enfrentaremos perseguição. O que significa perseverar até o fim? Como fazer isso? Quais escolhas precisamos fazer todos os dias para não cair, como muitos fizeram e como muitos farão? Terça, 21 de setembro. Verso para memorizar. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2, 9. Ordens para marchar. O grande quadro profético da história não nos permite ficar sentados e não fazer nada enquanto os eventos se desenrolam, fatos que não controlamos. Nossa atitude pode ser: bem, os eventos finais acontecerão conforme o previsto. Então, o que podemos fazer a esse respeito, se não simplesmente aceitá-los e seguir com nossa vida? Afinal, o que posso fazer sozinho? Mas não é assim que os cristãos devem se relacionar com o mundo e especialmente com os eventos finais. Apocalipse 14 revela que nosso propósito neste momento da história é falar aos outros sobre o juízo de Deus e ajudá-los a se prepararem para a volta de Jesus. Ouça Apocalipse 14, 6 a 12. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: Temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte: Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Pergunta 4. O que é ensinado nesse texto? E o que devemos proclamar ao mundo? Por que essa mensagem é tão urgente? A verdade presente encontra-se em Apocalipse 14, 6 a 12. São as 3 mensagens angélicas, onde encontramos a essência de nosso chamado neste tempo. O texto começa com o Evangelho Eterno, a notícia da morte e ressurreição de Cristo, sobre a qual está a esperança de salvação. Há também a mensagem de que é chegada a hora em que ele vai julgar, um marco que aponta para o fim dos tempos. Em seguida, há o chamado para adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, em contraste com a terrível advertência sobre os que, permanecendo em Babilônia,
adoram a besta e a sua imagem. Finalmente, é descrito o povo de Deus do tempo do fim. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ouça Apocalipse 14, 11. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Pergunta 5. O que aprendemos sobre a falta de descanso dos adoradores da besta? Não haverá descanso, nem de dia, nem de noite, para os que adoram a besta e a sua imagem. Embora existam várias ideias sobre o que isso significa, todos concordam que essas pessoas não experimentarão o tipo de descanso oferecido por Deus aos fiéis. Por que a primeira mensagem trata do Evangelho eterno? É importante manter essa verdade diante de nós ao pregarmos essas mensagens? Qual é a relação do Evangelho com o descanso? Quarta, 22 de setembro. Verso para memorizar. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2, 9. Descanse em paz. Há muitos séculos, os cristãos aguardam a volta de Cristo. Ela é a culminação das nossas esperanças, e não apenas das nossas, mas das esperanças dos fiéis ao longo da história. Ouça Hebreus 11, 13 a 16. Todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Pergunta 6. Qual é a grande promessa deste texto, não apenas para as pessoas da antiguidade, mas também para nós? Esses versos não teriam sentido se a versão popular da morte fosse verdadeira. Do que trata essa passagem bíblica ao dizer que essas pessoas não obtiveram as promessas? De modo equivocado, muitos pensam que, após a morte, os fiéis estão supostamente no céu com Jesus, desfrutando da recompensa. Por exemplo, após a morte de Billy Graham, repetidamente ouvimos que ele estava agora no céu com Jesus. Há uma ironia nessa visão, porque muitas vezes, quando alguém morre, ouvimos que descanse em paz. Mas o que está acontecendo? As pessoas estão descansando em paz ou estão no céu fazendo o que deveriam fazer lá, talvez observando a vida aqui na terra? Ouça João 11, 11. Tendo dito isso, acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Pergunta 7. Como Jesus descreveu a morte? A ideia do descanso em paz é a verdade sobre o que acontece na morte, não é mesmo? Os mortos estão em repouso. Em O Desejado de Todas as Nações, lemos, abre aspas, para aquele que crê, a morte é de pouca importância. Cristo fala dela como possuindo pouco valor. Se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte, nunca provará a morte. Para o cristão, a morte é apenas um sono, um período de silêncio e escuridão. A vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fecha aspas. Jesus comparou com um sono inconsciente a condição da pessoa entre a morte e a manhã da ressurreição. Mas também enfatizou que os salvos e os perdidos receberão sua recompensa após a ressurreição. Ele destacou a necessidade de estarmos preparados para a morte.
Que conforto obtemos ao saber que nossos queridos falecidos estão descansando agora? Quinta, 23 de setembro. Verso para memorizar. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2, 9. Alegrem-se sempre no Senhor. Entre os recursos mais usados nos smartphones estão os aplicativos de mapas. Os métodos utilizados antes dos mapas, com base no sistema de GPS, ficaram para trás. Atualmente não ficamos mais nervosos ao nos dirigir a um lugar desconhecido, pois com os aplicativos de mapas no celular, podemos nos aventurar com segurança e encontrar o caminho em qualquer cidade estrangeira. Essa confiança ilustra o descanso que Deus deseja nos dar com seu cronograma profético. Contudo, podemos colocar o endereço errado no aplicativo ou decidir não seguir as instruções porque achamos que conhecemos um atalho. Nesses casos, podemos ir a lugares em que não gostaríamos de estar e definitivamente não estaremos com o espírito tranquilo. Ouça Filipenses 4, 4 a 6. Alegrem-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegrem-se, que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Pergunta 8. Como obter paz e descanso neste mundo atormentado e doloroso? Paulo não disse para nos alegrarmos sempre em todas as provações. Ele disse: alegrem-se sempre no Senhor. Não importa a nossa situação atual, nem as provações que enfrentamos. Se meditarmos demoradamente em Deus, em sua bondade, seu amor e seu sacrifício na cruz por nós, podemos nos alegrar nele e ter paz em nosso cansado coração. O próprio tom do texto sugere descanso, paz e uma esperança que transcende as coisas deste mundo. Imagine o descanso que teríamos no coração se não nos preocupássemos com coisa alguma. Isso não parece algo realista neste mundo, mas saber que um Deus amoroso está, no final das contas, no controle e que Ele nos salvará para seu reino, certamente nos ajuda a colocar nossas preocupações na perspectiva adequada. Perto está o Senhor, ou seja, Ele está sempre próximo de nós, e assim que fecharmos os olhos e descansarmos no sono da morte, a próxima coisa que veremos será a volta de Cristo. A vida é cheia de tensões, provações e lutas. Ninguém escapa dessas coisas. Certamente o apóstolo Paulo também não escapou. No entanto, o objetivo do apóstolo é nos dizer que, mesmo com tudo o que suportamos hoje, podemos nos alegrar com o que recebemos em Cristo e, de fato, encontrar descanso para nosso coração hoje. Conforme o texto lido em Filipenses 4, 4 a 6, como você pode aplicar essas palavras maravilhosas à sua experiência nas provações e tribulações que estiver enfrentando? Sexta, 24 de setembro. Verso para memorizar. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2, 9. Estudo adicional. Em Obreiros Evangélicos lemos, abre aspas, desejamos respostas imediatas e diretas às nossas orações, e somos tentados a ficar desanimados quando a resposta é adiada ou vem da maneira que não esperávamos. Mas Deus é demasiadamente sábio e bom para atender nossas petições sempre justamente no tempo e do modo que desejamos. Ele fará mais e melhor por nós do que realizar sempre os nossos desejos.
E como podemos confiar em sua sabedoria e seu amor, não devemos pedir que nos conceda a nossa vontade, mas buscar identificar-nos com seu desígnio e cumpri-lo. Nossos desejos e interesses devem se fundir com sua vontade. Fecha aspas. Em Conselho sobre Mordomia, lemos, abre aspas, dentro de pouco tempo, Jesus virá para salvar seus filhos e dar-lhes o toque final da imortalidade. As sepulturas se abrirão e os mortos sairão vitoriosos, clamando, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Nossos queridos que dormem em Jesus sairão revestidos da imortalidade. Fecha aspas. Perguntas para consideração. Como você vê o grande conflito no mundo? E em sua vida, ele é real? É mais real do que muitos pensam, pois não creem em um diabo literal. Entender o grande conflito é importante para compreender o estado de nosso mundo? É reconfortante saber que o conflito terminará? As profecias podem ser uma distração se tentarmos ir além do que está revelado. Muitas vezes os cristãos fizeram previsões sobre eventos que acabaram não ocorrendo, ou acreditaram em previsões que não se cumpriram. Como nos protegermos dessa armadilha? Os adoradores da besta não terão descanso. O que isso significa? Temos alguma função em relação ao tempo do retorno de Cristo? Seja qual for nossa opinião sobre esse assunto, porque ainda é muito importante que participemos ativamente na propagação da mensagem do retorno de Cristo ao mundo?